Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem, não sei a que hora você vê esse vídeo, mas você vê que o intuito dele, né, é comentar uma redação de nota mediana, né, um 7, tá? E apresentar elementos que possam levar essa redação a uma nota mais alta, né, um 10, né, na banca Vunesp, talvez até mesmo um 11, tá? Mas vamos lá então para a apreciação da redação e para a gente poder fazer os comentários aqui. Então, vamos aí. Primeiro eu vou pedir para você ler a redação, tá? O tema é da Unesp 2023, né? A lógica do condomínio. O espaço público está em declínio, tá bem? Então, leia aí os dois primeiros parágrafos, estão na tela. Dá uma pausa para você poder ler. Agora leia os dois últimos parágrafos, estão na tela também. Dá uma pausa aí, faz suas anotações, né, suas reflexões. E agora vamos fazer aí um linha a linha, parágrafo a parágrafo do texto. Então, vou ler aqui, fazendo alguns comentários, já tem algumas marcações. Condomínios foram criados para que as pessoas de classe média alta, ou melhor, pera só um minutinho. Isso, agora sim apareça aí, né? Ou aqui. Aqui. Isso, espelhado aqui eu fico confuso com as relações. Então, os condomínios foram criados para que as pessoas de classe média alta não corressem mais riscos, trazendo conforto e segurança para suas famílias. Ok, uma frase inicial que já coloca a ideia da lógica do condomínio, né? Talvez esse corressem aqui, né? Não corram, né? De certa forma, a privatização aumenta a segurança. Esse, de certa forma, traz uma coloquialidade para o texto, né? E a privatização aqui, eu fico pensando, mas a privatização do quê? Aí a gente aqui completa, né, a ideia de uma privatização do espaço público, talvez, né? Então, está buscando aqui retomar a ideia de condomínio, mas a palavra privatização não é a melhor para fazer isso, né? Então, aumenta a segurança, mas apenas para pessoas com boas condições financeiras. E aí eu vejo uma quebra aqui, né? A Constituição garante segurança para todos, mas infelizmente isso não ocorre. Garante para todos, mas não ocorre onde? Não ocorre em nenhum lugar? Ou ocorre só dentro dos condomínios? O capitalismo é o que mais interfere na segurança pública. Eu vejo uma outra quebra aqui, e aqui eu estou na lógica do condomínio, né? Vamos lá, ó. O tema, qual que é mesmo? O tema é a lógica do condomínio. O espaço público está em declínio, né? Deixa eu deixar copiadinho aqui. Então, aqui, né? Então, quando eu tenho aqui essa ideia da segurança pública, como é que isso aqui vai ficar ligado com a ideia do espaço público em declínio e a lógica do condomínio, né? Eu fico pensando aqui, como quem está lendo. Sem dúvidas é algo que precisa ser repensado. E aí, justamente com a privatização, juntamente com a privatização, retomando essa ideia de condomínio, né? Não é a melhor palavra, e aqui a gente já tem duas vezes a palavra privatização no mesmo parágrafo, não é uma boa. Preconceitos são gerados e o medo de andar pelas ruas sem proteção só aumenta. Aqui a gente percebe, né, que tem um projeto de texto no sentido de apresentar um direcionamento. Olha, vai falar de preconceitos e fala de fato de preconceitos no primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, e de medo. Né, e fala de fato de medo, de falta de segurança no segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, nesse projeto, né, nessa apresentação aqui, a relação entre a lógica do condomínio. E aqui tem uma pergunta, né? O espaço público está em declínio? Então a lógica do condomínio, ela coloca o espaço público em declínio, ou ela não coloca o espaço público em declínio. Eu sinto dificuldade de enxergar a resposta para a questão aqui. Sou eu que dou essa resposta, porque o texto não é claro nesse sentido de dizer sim, o espaço público está em declínio a partir da lógica do condomínio. Aí a gente vai para o primeiro parágrafo de desenvolvimento.
Em primeira instância, deve-se observar como o preconceito está e ocorre na vida das pessoas humildes. Então aqui eu tenho um tópico frasal e eu fico pensando, bom, mas e o que isso tem a ver com a lógica do condomínio, né? Aí todos os dias milhares de denúncias são feitas devido às pessoas que são barradas de entrar em lugares considerados chiques por conta da sua forma de vestimenta. Então o preconceito em relação às pessoas humildes porque elas não podem entrar nesses espaços. Ora, mas esses espaços são privados. Então, quem decide quem pode ou não entrar no espaço privado é o proprietário do espaço privado, né? E aí eu fico pensando, mas tudo bem. Tá ligado com a ideia da lógica do condomínio aí, né? Só não é uma boa linha de desenvolvimento. Só que depois, veja o que acontece aí. É nítido que o capitalismo afetou negativamente a população. Isso ficou meio solto. E aí, nem sempre essas pessoas que não conseguem entrar são pobres. Apenas querem curtir um dia em família ou amigos. Esse curtir um dia em família fica bem coloquial, né? Mas, pera lá, se o tópico frasal é o preconceito na vida das pessoas humildes, pobres, portanto, então por que eu tenho que ter essa frase aqui dizendo que quem sofre esse preconceito na hora de entrar nos condomínios não é apenas o pobre, né? E aí fecha-se a ideia, né, o parágrafo aqui, percebe-se então que o preconceito está no Brasil, retomando, né, a ideia da primeira frase, trazendo medo e revoltas. E aí eu fico, mas cadê a ideia de medo aqui? Tá tentando preparar para o próximo parágrafo? Me parece que sim, mas não está, de fato, preparando. Nota-se, eu colocaria um ainda, né, como elemento de coesão com o parágrafo anterior, que a segurança pública está cada vez mais escassa. As pessoas que estão fora dos condomínios também passam apuros. E aí, passar apuros, outra coloquialidade, né? Esse também é interessante a gente ter aí. Mas, mais uma vez, né? A gente está falando da lógica do condomínio. Então, em que é que o condomínio contribui, em que é que a lógica do condomínio contribui para que haja, né, um aumento dessa sensação de insegurança. E o parágrafo não me traz isso, porque me parece, né, que o projeto de texto, sobretudo o passo zero, que eu chamo, que é, olha, anota a frase tema, grifa os termos principais dessa frase tema e trabalha em cima dessa frase tema, né? Então, me parece que a ideia da lógica do condomínio ficou meio perdida nesse projeto de texto. O espaço público aparece aqui, mas ele não está muito ligado com a lógica do condomínio. O fato de uma mulher não conseguir andar de metrô ou ônibus sozinha vem se tornando cada vez mais preocupante. Tá legal, mas e o que tem a ver, né, essa lógica do condomínio? Todos os dias essas vítimas são assediadas, assaltadas, até mesmo agredidas. E a segurança pública sempre deixando a desejar. Aqui fica coloquial, né? E a segurança pública sempre deixando a desejar. Tem a ver aqui, então, onde estão, né? E não onde está as pessoas responsáveis pela segurança. Apenas os condomínios? Opa, então, agora eu estou entendendo. Né? Será que está destinando a segurança pública para o condomínio fechado? Apenas pessoas ricas merecem segurança? E aqui toda essa coloquialidade, toda essa conversa direta com o leitor, né, uma interlocução com o leitor, isso não é típico de um texto dissertativo argumentativo. Tá? Não sugiro a presença disso aqui no texto. Conclui-se, vírgula, então, vírgula, que o Estado, com letra maiúscula, decidiu fazer com que as ruas não sejam seguras. E eu fico, o Estado decidiu fazer isso? É um projeto de Estado isso? Se sim, o desenvolvimento, né, tinha que trazer essa ideia pra gente. E eu fico, tirando o quê? Tirando a segurança da população, mas de qual população? Né? Se é para dar aos ricos, os ricos também são população. Então, da população pobre para dar aos ricos. Na qual aqui tem um desvio gramatical, nitidamente apenas o branco não sofre preconceitos.
somente as pessoas de terno podem ir a um restaurante. E esse a aqui sem crase, né? Só temos preposição, ir a. Não temos artigo definido feminino. E aí percebe, somente as pessoas de terno podem ir a um restaurante. Eu já não vejo mais o condomínio aparecendo aqui, né? E eu vejo um problema com o segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo traz lá, olha, tem gente chique, rica também, né, que está sendo barrada aí nos condomínios. Né? Então, como, né? Tipo, somente as pessoas de terno podem ir a um restaurante. Esse de terno está evidenciando gente chique ou está evidenciando gente bem vestida? Ah, é gente chique. Né? Então, vai ficando difícil da gente perceber, né, claramente aqui a costura do texto. Esses fatos são completamente preocupantes e é dever do poder público seguir a Constituição com C maiúsculo, dando acesso à segurança para todos, para que, vírgula, além de deixar as ruas mais seguras, vírgula, olha o espaço público, mas cadê o condomínio? Evitar também os constrangimentos de pessoas inocentes que são julgadas de forma errônea. Né? E aqui, talvez voltando à ideia do preconceito, então o que eu vejo aqui? Com relação ao critério A, da Banca Vunesp, não vejo necessariamente uma nota 3. Né? E lembra que a nota vai de 0 a 3. Tá? Não tem uma resposta muito clara, né? E a ideia do espaço público ela vai variando com a ideia do condomínio. Então eu viria aqui uma nota 2. Tá? Não 3. Passo 0 que não está muito bem elaborado, né? Bem trabalhado. No critério B, que está ligado com o projeto de texto, com a evidência de um texto tipicamente dissertativo argumentativo. Então eu vejo aqui, é um texto tipicamente dissertativo argumentativo, tem aqui um projeto de texto, tem várias lacunas aqui, né, e a adequação, e o desenvolvimento aqui, né, que não está muito bacana. Então, é um texto tipicamente dissertativo argumentativo? É. Tem um projeto de texto? Tem. Esse projeto de texto, ele está bem desenvolvido? Não. Então eu fico aqui variando. Não chega a nota 4, vale 4 pontos. Tá? Eu não estranharia nenhum 3 e nenhum 2. Tá? Um 2 eu acho uma nota muito apertada. E um 3 eu acho uma nota que ok, mas me parece demasiado também. Então eu estou aqui entre 2 e 3. Então vamos lá, no critério A eu tenho certeza de um 2, no critério B eu estou entre 2 e 3. Tá? E no critério C, o que é o critério C? É a linguagem e os elementos de coesão ao longo do texto. Né? Nós temos alguns desvios, eu apresentei aqui, né? E temos também alguns problemas aí, né, da conexão das ideias, né? Eu apresentei aqui também. Tá? Então, vale 4. Tá? 3 eu acho até justo, mas 2 me parece mais adequado. Né? Tem essa quebra aqui, sem elemento de coesão, né? Eu tenho Constituição com C minúsculo, eu tenho Estado de novo com E minúsculo, né? Eu tenho essa falta, né, do objeto do verbo tirar aqui, né, de quem que é a população, esse na qual, né, essa crase aqui embaixo, né, a falta desse ainda. Então, essa vírgula aqui que está separando sujeito de predicado. Essa vírgula aqui, assaltadas e até mesmo agredidas, né, e aqui essa coloquialidade toda. Então eu fico lá também entre 2 e 3. Tá? Então eu vejo, né, um 7 como algo justo, tá? E um 6 como algo, acho que muito apertado de nota aqui. Tá? Pois bem, então vamos agora sugestões de reelaboração de parágrafos. Então olha lá como é que estava o primeiro parágrafo, né? Os condomínios foram criados para que as pessoas de classe média alta não corressem mais riscos, trazendo conforto e segurança para suas famílias. Aqui eu venho, né? Os condomínios fechados foram criados para que as pessoas de classe média alta não corram riscos, sintam-se seguras
e confortáveis dentro delas. Beleza. De certa forma, a privatização aumenta a segurança, mas apenas para as pessoas com boas condições financeiras. De fato, eles, retomando os condomínios fechados, aumentam a segurança, mas apenas para pessoas que moram dentro deles. Beleza. Aí depois, a Constituição garante segurança para todos, mas infelizmente isso não ocorre. O capitalismo é o que mais interfere na segurança pública. Sem dúvidas é algo que precisa ser repensado. Então eu venho, ademais, em uma organização social pautada no neoliberalismo, estou buscando essa ideia, né, do capitalismo, a migração de uma parte da sociedade para esses empreendimentos tende a ampliar o preconceito e a piorar a segurança. Faltou um A aqui, né? Então, aqui eu trago a ideia do capitalismo. A Constituição realmente ficou perdida, né? Não sei qual que é a ligação com isso, né? E aí, então, por isso é preciso repensar se a lógica do condomínio melhora ou degrada o espaço público, né? Beleza, então eu estou falando aqui, olha, amplia o preconceito e piora a segurança, né? Então já estou dando a dica, né? Qual que é a resposta aqui. E aí, lógica do condomínio, espaço público, deixando claras as palavras que fazem parte da frase temática. Aí, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeira instância, deve-se observar como o preconceito ocorre na vida das pessoas humildes. Em primeira instância, deve-se observar que a proliferação desse tipo de propriedade privada, retomando o condomínio, portanto, compromete a liberdade de locomoção dos cidadãos e agrava o preconceito social no país. Opa, então, tá vendo? Tá fazendo mal aqui para a ideia do espaço público, para a ideia do público. Todos os dias, milhares de denúncias são feitas devido às pessoas que são barradas de entrarem em lugares considerados chiques por conta da vestimenta. Aí olha só. Todos os dias, milhares de denúncias são feitas devido ao fato de pessoas serem impedidas de entrar nesses espaços em decorrência de eles, além de não serem públicos, também terem regras arbitrárias quanto à permissão de frequentá-los. Beleza. Não coloquei a ideia da vestimenta aqui, eu só coloquei que as pessoas são barradas. A vestimenta eu vou colocar depois na hora que aparece a ideia do capitalismo que afetou negativamente a população. Como a aparência é um fator decisivo para as tomadas de decisões dos indivíduos e mais na lógica do capitalismo, em que o ser se confunde com o ter, muitos convidados de condôminos e até mesmo condôminos, quando em trajes mais simples, aí entra a vestimenta, então trouxe o capitalismo, agora a ideia do ter se confundindo com o ser, né? São interpelados por porteiros menos experientes ou mais sujeitos ao julgamento do outro a partir do que ele parece ser. Aqui, sempre as pessoas que não conseguem entrar são pobres. Ah, tá. Aqui eu mantive a frase lá, aqui sem a frase, né? Porque aqui já está a ideia, né, de que as pessoas que não conseguem entrar são pobres, querem só curtir um dia com família e os amigos. Então veja que eu não delimito a ideia de pobreza na primeira frase aqui, né? E aqui então eu trago essa ideia, né, da vestimenta e também da percepção que é qualquer um ali. A questão ali é do parecer. Percebe-se então que esse tipo de organização do espaço urbano pouco se compromete, ou melhor dizendo, na verdade, compromete o desenvolvimento do compromisso. Compromete o desenvolvimento do compromisso? Aqui não, né? Então, compromete ou prejudica ou prejudica o respeito ao espaço público no Brasil. Então, eu tento manter, né, as ideias aqui do texto inicial, mas eu acho que a relação do preconceito e do espaço público aqui fica... A gente tem que fazer uma manobra para conseguir ligar, né? De qualquer maneira,
Estou dentro do tema aqui, procurando deixar sempre, olha, é lógica de condomínio, não é? Esse tipo de organização social, ou melhor, do espaço urbano, lógica do condomínio, e o espaço público, sendo prejudicado por isso, porque isso aqui amplia, né, o nível de preconceito e diminui a liberdade de locomoção. Beleza, vamos agora para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Nota-se ainda que a segurança pública está cada vez mais escassa. As pessoas que estão fora dos condomínios também passam apuros. Aí eu venho, nota-se ainda que a lógica do condomínio também compromete a segurança pública. E aí eu venho. Bom, aqui a gente já vai direto lá para a ideia, né? Olha só como é que está ruim a segurança pública. Então, mas como que é essa lógica do condomínio? Quem que mora no condomínio? Quem mora no condomínio são as classes médias e altas. Então, e as classes médias e altas são formadoras de opinião e são quem, de fato, mais tem poder de cobrança sobre o governo, né? Sobre as políticas públicas. Então, conforme apontam as ciências sociais, as classes médias e altas são as principais formadoras de opinião no país. São elas que direcionam boa parte do debate e da cobrança do público. Entretanto, como elas não se sentem ameaçadas dentro de seus espaços cercados, dentro do condomínio, e contratam outros aparelhos de segurança, como vidros blindados de seus carros, alarmes, rastreadores, cobram pouco do Estado em relação à proteção da vida e do patrimônio da população como um todo. Então beleza, a galera está lá dentro do condomínio, não cobra segurança pública do Estado. Consequentemente, quem não está dentro do condomínio, as pessoas que estão fora dos condomínios, sofrem mais intensamente ainda com o medo e a insegurança. E aí vamos para o concreto. Assaltos e furtos amedrontam quem circula a pé pelo espaço público. Olha o espaço público aparecendo aqui. Assédio sexual e até estupro aterrorizam mulheres que usam ônibus e metrôs. Enquanto isso, o poder público, agindo mais a favor dos que menos precisam dele, amplia o policiamento nos arredores dos bairros nobres e dos condomínios fechados. Tá? Note que trazer palavras da frase temática repetidas em todos os parágrafos é uma boa estratégia para não fugir do tema, tá? E para deixar clara a presença do tema para o seu leitor, para o seu corretor. Tá bem? E aí, a conclusão. Conclui-se então que o Estado decidiu fazer com que as ruas não sejam seguras, tirando a segurança da população pobre para dar aos ricos. Bom, eu venho aqui. Conclui-se então que a lógica gerada pela ampliação dos condomínios no país, a lógica do condomínio, compromete a qualidade do espaço público. Bem clara a resposta aqui, né? Em tempos nos quais pessoas se isolam com seus iguais e convivem pouco com a alteridade, os estereótipos negativos encontram condições propícias para se propagarem. Estou retomando a ideia do segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Que estava aqui, né? Ó, na qual, nitidamente, apenas o branco não sofre preconceito, somente pessoas de terno podem ir a um restaurante. Então aqui estava o preconceito. Né? Beleza. Esses fatos são completamente preocupantes. É dever do poder público seguir a Constituição, dando acesso à segurança para todos. Aqui é a ideia da segurança. E eu venho. Ademais, se o Estado não é cobrado pelas elites quanto ao fornecimento de serviços públicos de qualidade, como a segurança, ele pouco age em prol da melhoria dos locais, onde pode haver, de fato, a liberdade e a igualdade idealizadas como referências da democracia. Estou trazendo aqui a ideia do público, do espaço público. Não é? Caso o país, aí voltando para cá, além de deixar as ruas mais seguras, para quê? Além de deixar as ruas mais seguras, evitar também, então, além de deixar, evite também, né, os constrangimentos de pessoas inocentes que são julgadas de forma errônea. Aqui, uma tentativa, né, ó, segurança, e depois aqui, voltando para o preconceito mais uma vez, né, acho que a gente não precisa mais fazer isso, e aqui eu faço uma frase para finalizar. Caso o país siga assim, o espaço público será, cada dia mais, o espaço da discriminação, do medo, voltando lá então à ideia da discriminação, o preconceito, né, o medo, a violência, e da
distopia, porque não dá para sonhar, né, com algo bom tendo todo esse quadro, tá legal? Então, fazendo isso, né, a gente consegue melhorar a redação de fato, né, e aí concorrer, né, a uma nota 11, a uma nota 10, né, ligando mais as ideias de fato ao tema, tá legal? É isso aí, valeu, espero ter ajudado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.